Olá, amigos telespectadores da Rede América de Televisão, do nosso canal no YouTube. Estamos chegando com mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco, sua revista eletrônica, que vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, trazendo sempre novidades, conhecimento, informação, prestação de serviços, utilidade pública. Hoje, a gente inicia com o nosso quadro Saúde Plena. A doutora Priscila já está aqui do meu lado e a gente vai falar de um tema, olha, que é comum. Quem hoje não fica estressado, né? O estresse, a ansiedade toma conta da maioria da população, né? A gente até falou em programas passados aí de cursos que a doutora Priscila está planejando, né? Dentre eles está estresse e ansiedade. Doutora Priscila, podemos dizer que é o mal do século, o estresse e a ansiedade? Boa noite, né? Boa noite. Um dos males, né? Mas esse realmente ele chama atenção, o estresse principalmente, porque as pessoas se acostumaram a isso. Imagina que é como você tomar uma dose de veneno todos os dias e achar que isso é normal. Mais da metade das pessoas, elas acreditam que ser estressado é normal e não percebem o impacto que isso tem sobre a saúde. Inclusive algumas associações médicas ainda não reconhecem o estresse como fator de risco para algumas doenças, mas a gente sabe que é. É importante a gente entender que o estresse agudo, ele realmente faz parte da vida. Por exemplo, se você sofrer um acidente, se você adoecer, se você perder alguém que você ama, se você perder um emprego, existem situações que vão gerar um estresse. Não dá para você passar por elas fingindo que não está sentindo nada. Não tem como, né? Exatamente. Mas qual é o problema? O problema é quando isso cronifica, quando isso torna-se o seu novo normal. Quer dizer, qualquer coisinha a pessoa já estressa, né? Ou ele está sempre presente, né? Ao invés de você ter esse estresse agudo, não, tive, mas depois eu volto para o meu normal, eu consigo passar por aquela situação e retomar minha vida. Não, a pessoa está sempre sob aquela sensação, né, de tensão, sem conseguir relaxar, sem conseguir descansar. E a gente cai, inclusive, num outro lugar que é esse hoje, que as pessoas têm tanta dificuldade de relaxar, quando elas vão relaxar, elas sentem culpa. E começam a achar, não, mas eu tinha que estar produzindo, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Uma dificuldade de lidar com o tédio, justamente porque a gente está sendo sempre super estimulado, né? A gente tem estímulos variados aí, tem o celular, por exemplo, já viu às vezes, um pouquinho que a gente fica sem fazer nada, já corre pro celular, verdade. Né? Fazendo ali, ou seja, você continua estimulando o seu cérebro, estimulando o seu organismo. Então é importante a gente desenvolver ferramentas para conseguir lidar com isso, para entender, para se observar. O que eu estou sentindo hoje? Estou passando por algum momento na minha vida que está mais difícil? Como é que eu posso me ajudar? O que é que eu posso fazer para desacelerar, né? A ansiedade tem a ver muito com isso, com esse movimento acelerado, com essa mania que a gente tem de estar com o pé no futuro sempre, e aí deixa de viver o momento, deixa de viver o agora, o presente, e isso tem um impacto também sobre a nossa saúde. Lembrando as pessoas que sempre que a gente está em situações assim, acontecem alterações hormonais no nosso corpo. Então a gente libera o cortisol, a gente entra no sistema de luta e fuga, e isso é altamente inflamatório. Então estar nesse estado constantemente é algo que vai aumentar a chance de adoecer, sem dúvida. Várias doenças aí a gente pode citar, desde câncer, as doenças do coração, infarto, derrame, e diabetes, tudo isso está relacionado. Outro dia alguém me perguntou, né, falou, ai doutora, mas você acha mesmo que as emoções influenciam? Será que se a gente cuidar do físico não é suficiente? Eu falo, gente, não sei quando foi que a gente começou a desenvolver essa ideia de que o corpo ele é compartimentalizado, né? Você tem lá a questão física, a emocional separada. Nosso corpo não tem essa divisão. Né? Nossas células estão todas trabalhando em conjunto o tempo todo, uma depende da outra, inúmeros sistemas de feedback, então uma coisa é liberada ali, já faz a outra, já ativa a outra, Então a gente precisa entender que nosso corpo é único e que está tudo integrado e que com certeza
questões emocionais influenciam questões físicas e vice-versa. Então a gente precisa ter essa atenção e cuidar do organismo como um todo mesmo. Doutora, hoje as pessoas têm muito aquela ansiedade, né? Você falou logo no começo que as pessoas se preocupam com amanhã. Nossa, mas amanhã eu tenho que fazer isso, daqui um mês é aquilo. E acaba deixando de viver o presente, né? Que dica que você dá para a pessoa tentar esquecer um pouco ali do que vai acontecer ou do que possivelmente vai acontecer, porque ninguém tem a bola de cristal para saber o que vai acontecer, e tentar viver e buscar essa tranquilidade. O que é preciso? Olha, existem técnicas, inclusive, para isso, mas eu falo que a gente tem uma ferramenta muito simples, fácil, grátis, que está disponível o tempo todo para a gente, que é a respiração. Então, sempre que a gente faz uma respiração profunda, olha, inspira e solta. Quando isso acontece, a gente ativa um nervo vago. Então é como se a gente começasse um movimento de desacelerar. Isso diminui a frequência cardíaca, então os batimentos do coração, quando a gente começa a perceber que está ficando muito acelerado, eu falo, gente, respira. Quando começa a pensar demais, fala, nossa, peraí, deixa eu respirar, sentir o momento, o que é que eu estou fazendo agora, prestar atenção naquilo que você está fazendo nesse momento, trazer a atenção para o presente. Então, uma das formas é a respiração e você realmente focar em sentir o ar entrando dentro do pulmão, aonde você está sentado, sentir as pernas, o pé no chão, aonde suas mãos estão encostadas. Isso daí traz um movimento de desacelerar, sabe? Mas não é só isso, né? Eu acredito que a gente também tem que colocar na nossa rotina coisas que te façam bem e estar atento a isso, vivenciar os momentos, às vezes momentos simples, por exemplo, tá se alimentando. Quantas vezes a gente não come na correria e nem sabe o que comeu? Sabe? Nem lembra, né? Perguntou o que você almoçou, já não lembra. Não lembra, não estava presente naquele momento. Quantas vezes a gente não passa pelas pessoas, oi, tudo bem? E não houve resposta. De tão acelerados que nós estamos. Então, voltar a prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. Cumprimentar uma pessoa, oi, tudo bem? Espera a resposta. Olha, é algo tão simples, mas que te conecta com o outro, que te mantém no momento presente. Foi se alimentar? Dá uma olhada para a comida, sente o cheiro. Transformem cada momento da vida em uma experiência. Vivenciar as experiências ali no tempo real. Porque senão, é aquela coisa, né? A gente acorda de manhã, já pensa, nossa, tem que levar filho na escola. Aí tá tomando banho, pensa que tem que escovar dente. Aí você tá escovando dente, você já tá pensando no que vai, né, o que vai levar de lanche. Então fazer uma coisa de cada vez, né? Porque não vai mudar nada. Você tá tomando banho pensando que você vai ter que levar, isso você não vai conseguir sair lá do banho e já pegar para fazer na mesma hora, né? Durante o banho, então não tem como. Então é isso, tá no banho, curta o banho, sente a água caindo, como que é, qual é o cheiro do seu shampoo, sabe? São coisas muito simples, mas que a gente vai mantendo o nosso cérebro mais saudável. Eu falo, utilizem as tecnologias a seu favor. Às vezes a gente fica querendo guardar tudo na cabeça. Eu falo assim, gente, eu coloco tudo na minha agenda, entendeu? O que eu preciso lembrar, o que eu preciso comprar lá para casa. Se abrir minha agenda aqui agora, tem lá, né? Comprar papel higiênico, sabe assim, tal, porque eu já sei que está acabando. Então, mas para eu não ter que ficar lembrando. Então, a minha rotina está bem estruturada dentro da agenda, coloque isso, porque você tira essa sobrecarga do seu cérebro e você não tem que ficar pensando toda hora o que eu ainda preciso fazer. O que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer amanhã, qual é, né, os meus compromissos. Não, então lá, se você precisar, você consulta e aí você vivencia o momento e as experiências que você está vivendo agora. Olha só, hoje aqui no nosso programa, a doutora Priscila está dando dicas importantes para você que está sempre ligadinho na nossa atração, querendo se livrar do estresse, né? A gente sabe que estresse, ansiedade, ela acaba prejudicando o nosso dia a dia e isso acaba interferindo também nos nossos relacionamentos. E a doutora Priscila hoje aqui deu essas dicas. Doutora Priscila, para a gente estar encerrando hoje o nosso quadro, que dicas para você finalizar que você considera essenciais para que a pessoa tenha aí uma vida com menos estresse e com menos ansiedade? Olha,
Para a ansiedade é importante a gente lembrar as pessoas que existe uma ansiedade que é normal e existe aquela ansiedade que é patológica, que realmente é doença, tá? E é fácil a gente identificar isso. A ansiedade normal é aquela que faz com que a gente se prepare para algo no futuro. Então, por exemplo, eu tenho uma palestra, o que é que eu faço? Eu vou me preparar, vou estudar, vou montar meu slide, vou treinar. Isso é bom, por quê? Porque essa ansiedade que leva a esse preparo faz com que eu tenha o meu melhor desempenho. Essa ansiedade ela é boa. Qual é o problema? Quando se torna patológico? Quando começa a te impedir de chegar naquilo que você quer. Então, sabe, ela começa a virar um medo do futuro e te paralisa. Então, ao invés de eu me preparar, eu começo a fazer outras coisas, eu começo a ficar ansiosa, eu fico só pensando naquilo, pensando, mas eu não ajo, não faço nada. O medo de, não vai dar certo. Não... E aí, isso atrapalha o meu desempenho. Ou seja, aquela ansiedade que atrapalha o desempenho, ela precisa ser tratada, né? E aí você tem que procurar um profissional, você tem que procurar ajuda, terapia, enfim. Aí a gente tem um arsenal de coisas que podem ajudar essas pessoas, né? Mas lembrando que a gente tem que ter essa atenção. Por quê? Porque às vezes você tem uma ansiedade que é normal e em um determinado momento isso começa a ficar patológico. Sim. Então, ter atenção para isso. Falar, poxa, realmente eu tenho me ajudado ou não? Né? Em que situação que eu me encontro hoje? Às vezes você até tem uma ansiedade normal e você começa a perceber que ultimamente eu ando pensando demais, eu ando muito no futuro. Percebeu que você está com um pé muito tempo no futuro, entendeu? Sempre pensando, exatamente, traz de volta para o tempo presente. Viu que está com uma vida muito acelerada? Às vezes a gente se acostuma tanto com esse movimento de aceleração que nem tem necessidade de fazer as coisas rápido, você está fazendo rápido. Você está no fim de semana numa correria desvairada, entendeu? Você fala assim, mas espera aí, gente. Está no supermercado correndo, você fala assim, não, pera, agora eu estou com tempo, vou fazer com calma. Então, atenção a esse movimento de acelerar e desacelerar, né? Existem situações em que a gente precisa acelerar, e aí você acelera, mas lembra de depois voltar, desacelerar, se acalmar e conseguir relaxar e descansar, né? Doutora Priscila, mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, trazendo aí temas importantes, esclarecendo as dúvidas, tenho certeza, de muitos telespectadores. Obrigada, gente. Mandem suas perguntas, participem, a gente está aqui para aprender, né? Nós todos vamos aprender juntos, às vezes uma dúvida de vocês é a dúvida de outras pessoas, então enviem, participem, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Se você tem dúvidas sobre estresse, sobre ansiedade, também pode mandar suas perguntas, que tenho certeza que nos próximos programas a gente vai estar respondendo elas aqui pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso e-mail, que durante a entrevista ficou aparecendo aí, tá bom, gente? A gente continua, segue aí com o nosso programa e agradecendo sempre a sua audiência.